Este cabrón de carajo, hijo de luna. Vamos a hacer el video en español, mano. No. Sí, nosotros Yo vamos... soy Carlos. Yo soy ¿Qué Juan. aconteció? Él quebró la cameracita, hermano. ¿Qué pasó? Esta es la Copa de la Copa 2006. Vengo a leer algo de figuritas da Panini, mano. Tá bom, vamos falar português. ¿Qué porra de portugués, man? Portugués no te gracia. Hola, mi nombre es Juan, estoy ahí con Carlos el Miguelito. Y nosotros vamos a hablar sobre el cambio de plata em Colômbia. Fala, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Entendedores Entenderão. Comigo, Fiolão, com ele, Gê Araújo e com ele, Júnior Lima. Ai, caralho. Suspeito isso aqui, tá da hora. Transcendeu, mano. Transcendido. Qual que é o tema de hoje? Nerd de ontem, nerd de hoje. O nerd de ontem e o nerd de hoje. Tá, ó, eu queria começar falando que você que fala, ah, eu gosto dos nerds, que não sei o que não. Você gosta de quem é geek. Quem é nerd, quem é geek é uma coisa completamente diferente. Nerd geralmente aquele moleque da sala, que ele é mais, tipo, na dele, tudo mais quieto. E o cara Muito mais CDF e não sei o que. E esse é o nerd. Agora hoje, aí trocaram e falaram que hoje o nerd é o geek. Não, o geek é outra coisa diferente do nerd, tá ligado? É que assim, o nerd tem essa questão também, mas é uma pessoa que ela tem um conhecimento muito grande, muito específico sobre alguma coisa. Muita vontade de saber também, né? Não exatamente. Por exemplo, Não? às vezes o Feuras ele manja muito de edição. Ele pode ser o nerd da edição, Sim, mas ele não mas como é um uma pessoa negócio. seja, entendeu? Mas eu não sou um nerd, tá ligado? Que nem colocam assim, entendeu? Quando as pessoas falam, tá ligado? Eu sou bom, muito bom no negócio, entendeu? Agora, esse nerd que as pessoas almejam e falam tanto, não tem nada a ver com o que realmente criou é. o termo. É, exato. E como que seria o geek, então? O geek é o que chamam de nerd de hoje, basicamente, que é, né, o menino que gosta de games, cultura pop, séries, sabe de tudo isso. Aí vem esse cara que ele é muito fanático em cultura pop e colocam ele como nerd. Mas não, ele é um cara, um geek que gosta muito da cultura pop, tá ligado? Mas o geek ele é um não termo atual ou um nerd. termo antigo? Eu acho um termo atual. Porque antigamente as pessoas que tinham esse mesmo tipo de ligação, tipo, o pessoal que gostava muito de Star Wars, de games na época dos anos 70, 80 e tal, era tido como nerd. Então... Eu tô falando bom, talvez eu esteja falando da minha realidade, como que... e É, as isso por coisas fora, como né, funcionaram isso, pra mim, É, entendeu? mas Mas a- pra mim o nerd é o moleque lá, o CDF, tá ligado? Aquele Que- estereótipo. É, Sim, basicamente. que é nerd, E o que eu vejo de nerd que as pessoas almejam, que as pessoas falam que são, eu sei que não. Eu acho que é um cara que é um geek, tá ligado? Sim. Ele é um cara que gosta de cultura geek. Esse é o certo que dizer, na verdade. Realmente é uma diferença, porque quando a gente era mais novo, ser nerd era uma bosta. Tá ligado? Uhum. Porque quando Nerd você era o cara antigamente. mais quietinho, o cara que estudava mais, o cara que gostava mais de videogame, tipo, na minha época, era o Sim, nerd do era bagulho. o nerd. Que não era uma coisa legal. Não era. Nem um pouco. Não. Era muito zoado. O pessoal te zoava muito por você não fazer as mesmas coisas que eles, tá ligado? Ter uma Uhum. vida totalmente diferente. Realmente não era uma parada legal como é hoje, né? É, Como é pois hoje é. o geek e tal, o nerd é uma parada que é muito mais conceituada, digamos assim. O nerd hoje, o geek tá Na na moda. Você vai tipo, em lojas tipo Renner, essas coisas. Tem muita moda geek, tem moda especializada Uhum. só pra esse público. Coisa que não tinha antes. Antes, o nerd, por exemplo, se vestia com o que a mãe dava. Se ela dava uma calça muito larga e uma bota pra você usar, você tinha que usar ela. Porque tipo, não era muito difícil ter um estilo definido naquela época. Sim. Não era De difícil nerd, mesmo. assim. O nerd era mais... Exato. Tá ligado? Era o mais deslocado no negócio. Exato, assim, exato. tá ligado? Ele era o mais deslocado, assim. Não É, tinha. eu Ele Eu só... tava falando aqui antes, nenhum de nós três é nerd. Nenhum de nós três É, nerd. do termo que é usado hoje, a gente. Por é exemplo, nerd. você tá, Eu que sou nem ele nerd. falou assim, por que você é nerd? O termo usado hoje, eu sou nerd. Porque, tipo, eu sou um Você cara não é que fica no nerd. computador, um cara que gosta de cultura pop, um cara que Você gosta de cultura séries, geek. Mas aí que tá. Você O gosta de cultura Júnior- geek. O Júnior ele mostrou as fotos dele antigamente. Ah, Lembra quando ele era mais novo? sim. E aparentemente, do jeito que ele falou que ele era quando ele era mais novo, ele era um Sim, nerd. Ele era Sim, um nerd, entendeu? sim. É, Igual o meu sim. caso também. Aham, Mais novo eu era tipo nerdão. aham. Tá ligado? Eu era o gordo da sala. Aham. Não zoava muito quando era mais novo. Depois, ficando mais velho, eu comecei a causar lá. Então eu era o gordo Aham. engraçado depois. Ficava falando de videogame o tempo todo. Esse era eu. Tá Aham, ligado? Muito diferente do que era a maioria. sim.
Aí depois que eu fui me encontrando, fui entrando nos eixos junto com o pessoal e levando os dois juntos, tá ligado? Pra encontrar a minha tribo ali. Mas hoje você não é nerd, eu não acho. Então, é o que eu tava querendo dizer, tipo, não que eu seja o termo antigo do nerd hoje. É que todo Eu não mundo acho que mudou fala esse termo. nerd. Eu não acho Então, que é mudou que esse todo termo. mundo fala nerd pra tudo. Todo mundo hoje fala nerd pra tudo. Não é? Eu não sei se você já viu algum stories ou alguma coisa de alguma pessoa falar, hoje eu tô nerd, porque a pessoa tá de óculos. É o pessoal mais Entendeu? ignorante. É. Essa é a real. Pessoa que não sabe o que é, não entende, ela tem essa muita visão ignorante ainda. Por exemplo, pessoa que usa óculos é nerd, tá ligado? Tudo tem nada a ver. Tem muita gente que fala, nossa, tem uma cara de nerd porque você tem óculos. Eu não acho, mano. Não acho. Ou talvez no passado sim, mas hoje não, mano. Eu vejo você é um cara que curte cultura pop. Uma nerd do design. Aí pode ser. É, exato. Você tem esse nível de Esse nerdice. sim. Nesse caso sim, tá ligado? Não, mas é o que eu tava querendo explicar antes. Tipo, o que é que eu tenho contato com muita gente que não tem conhecimento nenhum do que é nerd, do que é geek, do que é isso. Ela só, tipo, vamos assistir o filme do Vingadores. Só que, tipo, a pessoa não sabe direito o que é o Vingadores. Ela só assistiu um filme ou outro e tá assistindo aquele lá. Aí pra ela, tipo, tudo é nerd. Uma pessoa inteligente é nerd. Uma pessoa que curte isso daí é nerd. Uma pessoa que fica no computador é nerd. Entendeu? Pra pessoa, então, tudo é aí- nerd. é, É isso que a gente tava falando antes. É, que ele comentou lá de ter. Então, aí, pra mim, nessa visão, eu sou nerd, sim, entendeu? aí pode ser que É sim. isso que eu tô querendo dizer, que nem eu falei desde antes. Uhum. No termo que todo mundo usa, eu sou. Uhum. Mas eu também não me considero nerd. Eu também não. Porque, cara, a partir do momento que. Desde sempre, cara, desde antigamente, desde quando eu era nerd, eu não era muito ligado a futebol. Hoje, eu curto futebol. Eu assisto. Eu falei, Futebol eu não, eu não gosto sou de tão nerd apaixonado. também. Então, eu não Se sou for tão ver. apaixonado por futebol, mas eu gosto de futebol. Eu gosto de assistir até os filmes europeus, eu gosto de assistir. Uhum. Futebol ou esportes, porque o nerd Exato. nunca foi bom com esportes. Exato. Então Eu- não tem essa ligação. Eu sempre, quando era mais novo, assim, eu tive, no começo, quando eu descobri a internet, assim, que a gente começou a ter em casa, eu virei uma espécie de nerd do futebol. Não só do meu clube, mas eu sabia, tipo, muita coisa de história de vários clubes, de vários acontecimentos dos anos passados e tal. Era um negócio que eu realmente me aprofundava pra saber. Eu gostava muito de ser, tipo, tava na discussão, assim, aprendi alguma coisa nova, ia falar com um amigo meu, lembrar, mano, em tal ano aconteceu tal coisa com tal time, tal, analisar. Eu sempre fui, tipo, um nerd do futebol, de bagulho de história. Eu gostava muito, tanto que antes eu queria fazer jornalismo, pra seguir carreira com jornalismo esportivo e tal. Ia ser legal, tá ligado? Mas aí eu acabei mudando de ideia no meio do caminho, mas era uma coisa que eu gostava muito. Vocês têm alguma nerdice? Por um tempo eu fui de AutoCAD. Isso é muito nerd, assim. Né? AutoCAD isso 2D. É muito nerd isso, né? Eu tava indo mesmo pro caminho da engenharia, fiz um curso de AutoCAD. Aí eu ia lá, fazia o curso, chegava em casa, pegava o software, ia, tipo, brincava lá, estudava como fazer tal coisa, tal coisa. Isso aí eu já fui nerd. Hoje eu não faço a menor ideia do que fazer ali. Eu olho e falo, tá, eu não lembro de nada. Eu já tive minha fase de nerd, de gostar muito de matemática. Tanto que eu fiquei muito em dúvida na época que eu tava começando que eu falei. Eu não lembro se eu falei com vocês ou com alguém. Eu fiz um curso de design, mas eu fiz um curso, sabe aquele merreca? Que você, é de graça, você só aprende a abrir um arquivo no Photoshop e pá. Só isso. Aí eu fiz esse curso e fiz também de HTML. Aí nessa época eu fiquei meio assim. Pô, eu faço programação, eu faço design, faço os dois. Eu gostava muito de número, gostava bastante. Aí depois que eu fui pra essa área do design de desenho, cara, acabou. Não me encaixo mais em nada em matemática, muito menos português. Eu acho que eu tô cada vez mais burro no português conforme eu sou. É a prática, é a falta da prática, É. né, de ficar estudando, né? Tipo assim, às vezes fazer umas perguntas, sei lá, de alguma equação matemática, né, na ensino médio, a gente responderia fácil. Hoje, a gente não tem a mínima ideia como começa, às vezes, Perdeu entendeu? interesse, né? Assim, então. é falta de prática, no caso, tá ligado? Já É era. muito do negócio, nerd vai- também, o É. interesse e Sim. o saber, né? O Exatamente. nerd é um misto dos dois. Tem um negócio também engraçado que eu tinha comentado no começo do vídeo, a questão da moda, né? Quando vocês pensam em nerd, o que vem na cabeça de vocês? É o maluco de óculos, De óculos? uma camisa pra dentro da calça, a calça no umbigo, uma calça bege e ele segurando um fichário. Ou o famoso gordão ter tudo. O gordão. Que esse é o clássico. Maluco, cabeludão, que normalmente, tipo, na minha época os nerds eram tudo dessa forma. Gordão, tá ligado? Tinha um estilo meio X, Tem no cabeludo. Simpsons. Tem no Simpsons. Exato, O nerdzão. inclusive que ele cuida da bancada de quadrinhos é. e tal. Cara, o Aí- nerd pra mim, que eu vi E hoje hoje? de primeira, E hoje... é o cara do Big Bang Theory lá, o magrelinho lá, o
Você acha que é Howard o nome dele? Os 4 são, né? Não, mas o que mais parece é o mais magrelinho, mais baixinho. Puta, eu acho o Sheldon muito mais. O Howard é um nerd. Não, vai que colocar a ele, imagem. Ele é muito... ele tem todo o estilinho todo estranho, que tipo, ele se veste com a da mãe dele e tal, que a mãe dele ajuda. Porém, que ele é um pouco diferente, que ele quer pegar mulher, tá ligado? Os outros 3 não. Um é introvertidaço, o Sheldon Mas é eu acho que ele tem muito disso, porque perdido. ele tenta se provar não nerd. Pode ser. Pode ser também, tem essa... Ah, o nerd é. Oi. É que eu cago pra Big Bang Theory. É legalzinho. É porque tem a ver, né? Com o nerd. Tem pra caralho. Não. E hoje o estilo geek e estilo nerd é totalmente diferente, velho. É muito Cara, tem diferente. nerd Porque... bombado, velho. E, tipo, tem roupas, né, que tá até surgindo agora, de personagens como essa do Bart, de vários outros personagens que hoje é da hora usar. Quando você era mais novo, tipo, quando você era... Porra, eu curto pra caralho. Não, hoje ser nerd é muito bom. Hoje é de boa. muito bom. Mas aí que tá, Você você pode tem ser uma o do que quiser. Capitão América que você usa. Não, mas É, usa em mas- casa. Mas usa, mas entendeu? Mas uso qualquer roupa em casa. Mas você acha legal. Acho legal. Então, é essa a questão. Porque antigamente você ter esse negócio desse não era legal. Ah, Não. Era, tipo, bem zoado, tá ligado? O pessoal te alastrava mesmo porque você tinha uma roupa de personagem. Não, tanto que mas era se a muito difícil gente de achar. pegar hoje o nerd raizão mesmo, que nem a gente falou do estereótipo assim, ele não é um cara legal. o estereótipo sempre vai ser o mais escrachado possível, É. né? Não, mas ainda existem nerds nesse pegado que a gente falou. Sim. Entendeu? E eles não são os caras legais. É. Por isso que eu falo que tem essa diferença. Os caras legais são quem gosta de cultura pop, é o geek que usa essas roupas assim e tudo mais, que são mais apresentáveis, essas roupas, etc. Do que o nerd em si ali, entendeu? Eu acho que hoje em dia ficou muito mais amplo, cara. Eu acho que ficou até... Eu acho que É hoje que eu acho que em não dia tem o nada a ver nerd- uma coisa com a outra, velho, que eu vejo É assim. sério. Eu não Você acho, vê dessa velho. forma? Tá ligado? Acho que tem alguma relação? Tem, mas o nerd, pra mim, não, é o cara É. deslocado, que é sabe- muito inteligente, e Sabe ele o que eu não acho? é uma pessoa legal. Ele vê os nerds hoje como legal, mas pra mim é o cara que gosta, que é da cultura geek. Sabe o que eu acho também? Eu não que acho acho que que ele é um ficou nerd. mais aceitável na sociedade você ser assim. Cara, é que eu acho também Então- que a mídia colocou muito esse nome, nerd. Sim, também. Tem sim. isso também. Por isso a Mas- pessoa fala muito nerd pra esses casos, mas eu acho que são coisas diferentes. Mas, tipo, o fato de ter tornado mais aceitável é o que, por exemplo, o geek é uma palavra mais atual, justamente pra esquecer esse negócio do nerd, que nerd... Quando você fala nerd, você lembra, assim, de uma coisa zoada. Aham. Por mais que o geek, você pode entender que não, eu entendo que ainda tá na mesma relação, e pra mim é a mesma coisa, só muda o nome, É. entendeu? Tipo, só o fato de você desvencilhar o negócio é que tornou mais aceitável. Não, eu não acho que é a mesma coisa, velho. Eu não consigo ver dessa forma. Que nem eu falei, pra mim ainda existe o nerd hoje que não tá falando. Existe. Sim, Existe, não, ele existe. aqui não é um nerd, mano. Aqui não é um nerd. Só que, digamos, são sinônimos a palavra, pelo menos a palavra. Pode ser. Até no, ó, vamos lá, até a questão dos youtubers. Tem 2 muito grandes que falam coisas muito parecidas também sobre games, e tem o cara que é geek e tem o cara que é nerd. Pega esse Edu e o Leon. O Edu, ele é muito o nerd. E pra mim o Leon é o cara mais geek. Apesar É. que o Leon ele tem uma nerdice foda em equipamento de câmera Sim, e tal, sim. tanto que ele já provou. Mas esses dois é um exemplo muito grande de o cara que é mais nerd e o cara que é mais geek. Até na forma de falar. O Edu ele tem uma forma mais... Não é- acho que é coloquial, acho que eu posso falar assim, né? Aham. Uma forma mais formal Formal, sim. de se comunicar e tal, diferente do Leon. Não que o Leon seja escrachado. É, Mas a ele forma é um com pouco que o mais- Edu se coloca, se fala, é muito diferente de qualquer pessoa que você conhece, velho. Pelo menos eu não tenho nenhuma vivência, assim, com pessoas que falam da forma que ele fala. E ele aparenta ser o nerdão mesmo, Sim. tá ligado? Aí esses dois dá pra exemplificar bastante. Incrível. Aí uma pessoa que vê de fora vai achar que os dois são nerds. Então é isso, gente. Se você gostou, vocês deixaram o like, se inscreve aí embaixo. Se vocês tiverem também sugestões de temas, se querem que a gente debata aqui, coloca aí embaixo também. Sem Fechou? política. Já avisando. Isso, exato. Sem Sem política. política. Deixa que é um termo delicado. Mas é isso aí, rapaziada. Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê na próxima segunda-feira com mais um vídeo aí. Aquele abraço, tamo junto. Valeu.